gente? Então aqui, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Ó, negativo, o expoente é ímpar, então eu sei que o resultado vai ser negativo, tá? Tranquilo? Então é isso que ele está querendo dizer lá, beleza? Vamos lá, para a parte... Beleza, mesmo sinal da base. Lá na parte azul, ó, lá no final da página, lá embaixo. Note que com os números racionais também são válidas as relações. Então aquelas relações, aquelas regrinhas que a gente viu lá atrás, também é válido aqui, tá? É mesmo, é? Todo número elevado a zero é sempre 1. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo, ou a base, né? No caso, vai ser sempre ele mesmo. E toda potência com base igual a zero, sendo o expoente diferente de zero, vai ser zero, tá? Tranquilo? Um exemplo dessas situações para vocês. Ó, 3,5 elevado a 1 vai ser, todo número elevado a 1 é ele mesmo, 3,5. Todo número elevado a zero vai ser 1. E todo número ou toda potência que tiver base zero, não importa o número que tiver aqui no expoente, vai ser zero. Beleza? Um exemplo de cada um deles aí, tá? Que ele tá falando aí com vocês. Então, beleza. Então, vamos continuar. O que mais temos aqui? Deixa eu ver. Essa parte aqui eu já falei pra vocês e tá a parte dos parênteses. Tá, vamos lá. A parte dos parênteses é chatinho. É chatinho, mas é tranquilo. Olha só, é o seguinte. Que merda, hein? Sabia não? Vocês têm que tomar muito cuidado com parênteses nessa questão de potência, tá? Porque o parênteses ele faz toda a diferença, beleza? Então vamos lá, como assim? Vou botar duas situações aqui para vocês, ó. Imagina essas situações aqui. Eu tenho... 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. 2000 anos depois. Então vamos lá, gente, ó, coloquei essas duas situações aqui para vocês. Um exemplo sem parênteses e o outro exemplo com parênteses e o sinal de menos ali, tá? Por sinal de mais, quando a base aqui é positiva, isso aqui não faz diferença, tá? É só quando tem o sinal de menos ali, o negativo. Beleza. Lembra que eu falei para você? O parêntese, ele significa o quê? Que todo mundo ali dentro está sendo elevado a 2, beleza? Inclusive o sinal de menos que está aqui dentro. Entenderam? Então, como é que ficaria esse segundo aqui? Ele ficaria menos 1,5 vezes menos 1,5. Eita. Beleza? Ficaria dessa forma. Porque todo mundo aqui dentro está sendo elevado a 2, até o sinal de menos. Já nesse primeiro exemplo aqui, não tem parênteses. Então, significa que só quem está sendo elevado a 2 é o 1,5, o sinal de menos não. Então, ficaria dessa forma aqui, ó, sinal de menos do lado de fora, porque ele foi excluído da festa. E aí a gente teria menos 1,5 vezes 1,5. Beleza? Ficaria dessa forma aqui, tá? E aí esse menos aqui entraria no resultado. Por isso que aqui a resposta será negativa e aqui positiva. Beleza? Então cuidado com os parênteses, tá? Tem muita diferença quando a gente tem parênteses ou não. Beleza? O livro também deu um exemplo aí desse menos 0,6 aí elevado a 2, tá? Mas tá aqui o meu exemplo também para vocês. Tranquilo? Então, show de bola. Vamos pro próximo tópico, que isso aqui tá, ó, molezinha. Vamos. Mentira! Então, gente, vamos lá. Próximo tópico, hein? Ó, radiciação de números racionais. Raiz quadrada. Ah, ela aí de volta. Raiz quadrada. Gente, de novo. Resumão aqui, rapidinho. Raiz quadrada. Raiz quadrada é quando eu tenho, aqui ó, a repetição de dois números ou a potência de um número, que o resultado é a própria raiz. Exemplo da repetição de dois números, eu teria 2 vezes 2, que é igual a 4, ó, resultado da raiz. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Repetição de dois números, onde o resultado é a própria raiz. Ou 2 elevado a 2, que vai dar 4 também, que é o resultado da nossa raiz ali. Então, a resposta é 2.
Beleza? Então, resumidamente, bem rápido, essa é a ideia de raiz quadrada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza? Então aqui vamos ter raiz quadrada em números racionais. Ó, rimou. Não! Vamos lá, gente. Deixa eu pegar esse exemplo aí do livro, 16 e 25. Se eu tiver aqui, ó, uma raiz quadrada de uma fração. 16 sobre 25. E aí? Ai, meu Deus, professor, pelo amor de Deus, que bicho de 7 cabeças é esse? Olha só, que coisa! Mano, você tem demência? Gente, não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Beleza? Então a raiz está envolvendo tanto 16 quanto 25, tranquilo? Então é só a gente tirar a raiz de cada um deles normalmente. Ó, como é que ficaria aqui? Ficaria raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. E a raiz quadrada de 25, 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Então eu teria a fração 4 sobre 5. Beleza? Só isso, gente. Resolvida a fração, resolvido esse mistério. E é isso. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele fala da mesma situação que eu coloquei aqui. Tá, não tem problema nenhum. Ele fala o seguinte, que isso daqui é o resultado dessa raiz, igual eu fiz aqui, ó. Por que é 2? Porque eu tenho 2 elevado a 2 igual a 4. Por que aqui é 4 sobre 5? Por quê? 4 sobre 5 elevado a 2 também vai dar 16 sobre 25. Beleza? A gente volta a ser o que era aqui, tá bom? Então tem a mesma situação ali. Tranquilo, gente? Beleza? Então, show de bola. Deixa eu ver mais o que ele fala para nos interessarmos. Tá, beleza. Ele tá falando o seguinte ali embaixo. Ele dá um exemplo de uma raiz quadrada de número decimal. Se eu tiver... tem. Se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada de 0,36. É 36? 36. Como é feito esta brincadeira maravilhosa? Não sei. Gente, olha só. O caminho mais fácil. Transforma aquele decimal em uma fração, tá? Como é que vai ficar? Vai ficar 36, duas casas, sobre 100. Beleza? Então eu vou ter raiz de 36 sobre 100. Transformei aquele decimal em uma fração. E aí fica muito mais fácil para resolver. Vai ser a mesma coisa que fizemos aqui. Raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 100 é 10. Tá aqui a fração, ó. 6 sobre 10. Tranquilo? Dá para simplificar? Dá para simplificar ali por 2. Deixa eu até simplificar aqui com vocês. Sempre simplifiquem, gente. 3 sobre 5. Isso, 3 sobre 5. Beleza? É o resultado da raiz quadrada de 0,36. Tá bom, gente? Então, fica aí a dica. Transforma em uma fração e, ó, manda bala. Beleza? Deixa eu ver mais o que ele fala aqui de importante. Raiz quadrada de número negativo não existe. Beleza? Raiz quadrada. Raiz cúbica é outra história. A gente vai ver isso também. Mas a raiz quadrada não existe número negativo. Então, se eu tivesse aqui raiz quadrada de menos 4 não existe, beleza? Raiz quadrada de número negativo. Então, você pode escrever aí, não existe, beleza? Não existe. Agora, eu tenho uma outra situação quando eu tenho o sinal de menos do lado de fora. Isso daqui é possível fazer sim, tá, gente? Porque o sinal de menos está do lado de fora. Então, a gente resolve normalmente isso daqui. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. E esse sinal de menos que está aqui fora, ele vem para cá. Então, a resposta ali fica menos 2. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com isso aqui, tá? O sinal de menos ali dentro não dá para fazer, não é impossível resolver isso matematicamente falando. Tanto que se vocês jogarem isso na calculadora dá erro. Vocês podem testar aí. E esse daqui, aí sim é possível. O sinal de menos que está aqui fora vem para o resultado e a gente resolve normalmente. Tá bom? Então, é esses detalhes aqui que acaba derrubando vocês. Então, cuidado. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola. Acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para poder falar para vocês. O azul. Signo nos números inteiros não tem raiz quadrada, número negativo. Beleza, já falei para vocês.
É isso. Na outra parte azul eu expliquei isso aqui, né? Do negativo. Beleza? E tá bom, é isso. Vamos então para raiz cúbica e outros índices, tá, gente? É o próximo tópico aí. Como vimos no estudo dos números inteiros, raiz cúbica é o inverso da potência cúbica. Analisaremos de modo semelhante para resolver a raiz cúbica dos números racionais. Eu não entendi o que ele falou. Então vamos lá. Primeiramente, lembrando rapidamente com vocês o que é raiz cúbica. Raiz cúbica é diferente da quadrada. Quadrada, o próprio nome já diz, quadrado, 2. Então a gente tem a repetição de dois números, tá? Para poder encontrar a raiz. 2 vezes 2, 4, ou 2 elevado a 2, igual eu botei o exemplo aqui. Já na raiz cúbica, a gente vai ter o índice 3 aqui, tá? Aparecendo, beleza? E é isso. Na raiz quadrada não aparece nada aqui, mas significa que tem um 2 aqui, tá? De quadrado, 2, beleza? Então o número 2 ali, beleza? Ele não aparece, mas significa que tem um 2 ali, tá? Já quando é raiz cúbica, aí a gente é obrigado a ter o número 3 aqui, tranquilo? Para indicar que é uma raiz de índice 3, beleza? Show de bola. E aí, como é que vai ser? Qual é a diferença da quadrada? Na quadrada a gente repetia 2 vezes, não é? Aqui no caso seria 2 vezes 2 para dar 4. Na raiz cúbica a gente vai repetir 3 vezes o mesmo número, beleza? Aqui no caso seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então a resposta da raiz cúbica de 8 é 2. Ou 2 elevado a 3. Beleza? Então o índice ali... Eu botando errado. Então o índice ali, ele vai determinar quantas vezes eu vou ter que repetir o número para encontrar a resposta da raiz. Tá bom? Tranquilo? Então, é isso aí. Lembramos. Show. Já na ideia aqui Beleza, então já pegando aqui um exemplo aqui do livro pra gente fazer, ó, vai ser, gente, a mesma coisa da raiz quadrada, tá? Se eu tenho uma fração, aqui ó, sei lá, deixa eu pegar, cadê? 216, no caso aí tá menos, vou botar menos também. 343, não, vou botar menos não, que eu vou explicar o sinal de menos depois pra vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, beleza? Raiz cúbica, tá aqui, uma fração. Beleza. E aí, professor, como é que a gente resolve isso daí? Gente, a mesma coisa daqui de cima, tá? Eu tenho que ver um número que multiplicado 3 vezes dê 216. E um número que multiplicado 3 vezes dê 343, beleza? Vai ser a mesma coisa. Como essa raiz está envolvendo toda a fração, então o 216 e o 343 fazem parte dessa raiz, tá vendo? A raiz está pegando todo mundo aqui, então todo mundo vai ter que tirar a raiz. Então a gente vai ter que tirar a raiz de todos eles, tá bom? Então no caso aí, ó, a raiz de... Eu não sei se já simplificou aqui, acho que não. Não. Então a raiz cúbica de 216 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Dividido pela raiz cúbica de 343, que é 7. Por quê? 7 vezes 7 vezes 7 vai dar 343, tá? Ou 7 elevado a 3, ou 7 vezes 7 vezes 7, tanto faz, tá? A mesma ideia da raiz cúbica de 8 aqui, tá bom? Então, raiz cúbica, essa é a ideia. A gente vai ter que repetir o número 3 vezes, beleza? Tranquilo? Show de bola. Já o sinal negativo tem uma diferença na raiz cúbica, tá? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, sinal negativo aqui na raiz quadrada não existe. Porém, entretanto, todavia, na raiz cúbica existe sim. Que cara mais engraçado. Beleza? Ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8. Ó, o sinal de menos aqui dentro. Existe, é possível. Vai dar menos 2. Beleza? Ou menos 2 elevado a 3. Tanto faz, tá? Ó, o parêntese. O parêntese ali não vai fazer diferença porque a resposta vai ser negativa de qualquer jeito. Mas enfim, beleza? Então ali é possível fazer sim, porque se fizermos, ó, vou até botar detalhado para vocês. Se fôssemos resolver aquilo dali, ficaria, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Menos 2 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação e divisão, regra dos sinais. Dá mais, então ficaria mais 4. Vezes o menos 2 daqui, mais com menos, dá menos. Então, menos 8. Aqui, ó, bateu com a raiz. Então, a resposta é menos 2. Beleza? Por isso que na raiz cúbica é possível fazer sim, senhores. Tudo bem? Tranquilo? Então, cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? Anotem esses exemplos aí, beleza? No livro, no caderno de vocês. Tem os exemplos aí também no livro de vocês, mas eu fiz aqui para vocês alguns exemplos meus próprios que vieram na minha cabeça louca. Bem louco! Gente, lá no final tem uma raiz quarta de um número decimal. Calma. Para resolver raiz cúbica de número decimal é a mesma coisa, beleza? A gente vai pegar esse número decimal, vai transformar em uma fração e aí vai resolver a raiz, no caso, cúbica. Beleza? A mesma coisa. A gente pode ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, tá? Mas normalmente vai até a raiz quarta. Dificilmente vocês vão ver algo acima disso, beleza? Mas raiz quarta, vamos lá. Qual é a diferença da raiz quarta para a raiz quadrada e cúbica? É porque na quarta a gente tem que multiplicar o número 4 vezes, beleza? No caso aqui, ó, um exemplo. Qual seria a raiz quarta de, sei lá, deixa eu ver aqui, 2, 4, 8, de 16? Raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 elevado a 4 é 16. Beleza? Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia de raiz, tá? Tranquilo? Chupeta, crocante, maravilhosa. Então, tá tudo certo, então. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, vamos pro próximo tópico. Porque vocês estão demais. Vocês são demais. Oh, 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 oh. Que viagem é essa, velho? Beleza, gente. Então, o próximo tópico. Volume de blocos e suas aplicações sensacionais. Vamos lá. Ao analisar as figuras planas, geralmente fazemos o cálculo do perímetro e da área. Veremos agora algumas figuras tridimensionais, os blocos retangulares, e analisaremos a capacidade deles. Beleza? Então, quando ele fala tridimensional, significa que eu consigo visualizar todos os lados dessa figura geométrica. Por isso que recebe esse nome de tri. Eu consigo visualizar 3 lados dessa figura. Beleza? Ou todos os lados também. Beleza, gente? Então, ele deu alguns exemplos aí, ó, de figuras tridimensionais, tá? Pra vocês aí, ó. Opa, eu tô mostrando. Não tá aparecendo na câmera. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é Beleza, burro. até aqui. Aí embaixo ele fala, os blocos retangulares têm 3 elementos, faces, vértices e arestas. Faces são as faces, o próprio nome já diz. Vértices são esses pontinhos... Ah, tá escrito aí, tá bem detalhado. São esses pontinhos que ligam 2 segmentos de reta. E aresta são os lados. A aresta significa lado. Escrevam e anotem aí. Beleza? Então, aresta significa lado. Tá? Então, tá tudo aí detalhadozinho no desenho. Não vou tentar fazer esse desenho bizarro. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Tá? Para calcular a capacidade de um bloco, é necessário descobrir... Quando ele fala capacidade, é o que cabe ali dentro. Tá? Para calcular a capacidade de um bloco, é necessário descobrir as medidas da aresta, dos lados, que representam as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? Aí no segundo desenho, lá, quase que eu mostro, tiro da câmera de novo. Comprimento, largura e altura, as 3 medidas aí, beleza? No retângulo maravilhoso que vocês já sabem o que fazer, grifar. Volume ou capacidade é o espaço ocupado por um corpo, é o que eu falei, é aquilo que está ali dentro. No caso desse retângulo aí, se eu quiser saber o volume dele, eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero saber o quanto de espaço tem ali dentro, beleza? Desse retângulo, tá? Calcularmos o volume de blocos retangulares multiplicando o comprimento, largura e altura, tá? Aí ele dá um exemplo aí, ó. A unidade de volume de um cubo de aresta de 1, no caso, ou seja, para medir o volume de um objeto é como se calculássemos... tá, enfim. Vamos lá, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Volume. O que é o volume?
Como eu já disse, volume é o que cabe dentro de uma figura tridimensional, ou o espaço que tem ali dentro. Exemplo, deixa eu tentar desenhar esse retângulo aqui, que vai sair muito bonito. Ó, vou tentar desenhar ele aqui, assim. Puxa um pouquinho pra cá, vem pra cá. Assim, eu acho que eu passei demais ali. E assim. Ah, ficou maneiro, ficou maneiro. Bonito! Então vamos lá. Tá aqui esse retângulo. Quando eu falo volume ou capacidade, que é a mesma coisa, eu quero dizer o seguinte, eu quero descobrir quanto de espaço tem ali dentro. Quanto de espaço eu tenho ali dentro, beleza? Qual é o espaço disponível que eu tenho ali dentro para guardar alguma coisa, encher aquilo ali com água, ou seja o que for, tá? E aí a fórmula para a gente descobrir isso é a seguinte, volume é igual comprimento vezes largura vezes altura, tá? Como já está aí no livro de vocês, aqui é o comprimento, aqui é a largura e aqui é a altura. Peraí. Largura e altura, beleza? Tranquilo? Então é dessa forma que a gente faz. Aí tem esse retângulo amarelo aí, ó, a base dele, o comprimento dele é 4, a largura é 2 e a altura é 2. Como é que eu faço para descobrir o volume desse retângulo? Mole, volume é igual a 4 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Então vai ser 16 centímetros cúbicos, beleza? 16 centímetros cúbicos. Professor, por que é cúbico? Porque estamos multiplicando 3 áreas desse retângulo, que é o comprimento, largura e altura. Por isso que é elevado a 3 aqui. Tranquilo? Beleza? Então, show de bola, tá? O volume não é medido apenas em centímetros cúbicos. Aí tem também quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Tá? Tem toda a unidade aí para vocês. Tranquilo? Então, basicamente, volume é isso, tá? É o quanto de espaço que eu tenho ali dentro daquela figura tridimensional. A fórmula tá aqui e é essa forma que é feita, beleza? Tem mais 2 exemplos aí que vocês podem ver com calma, mas é a mesma coisa, tá, gente? É só multiplicar o comprimento, largura e altura. Tranquilo? Show de bola? E aí eu vou pedir para vocês... Ah, eu não vou deixar essa passar. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da atividade. Os exercícios da atividade. No, God, please, no! 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 Tentem fazer aí, gente, beleza? Os exercícios dessa atividade. E aí na próxima aula eu corrijo junto com vocês, beleza? Qualquer dúvida, assistem um vídeo de novo, com calma, tranquilo, relaxado, tá? E se a dúvida persistir, manda um comentário lindo e maravilhoso, bonito, sensacional pra mim aí nos comentários que eu vou responder vocês. Tá bom, gente? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa e é isso. Tamo junto, em breve estaremos juntos, se Deus quiser, se vai acabar logo. Valeu, gente. Fui, tchau!